Olá, graça e paz, tudo bom com cada um de vocês? Nossa aula hoje está baseada no capítulo 10 da Confissão de Fé, que trata sobre a doutrina da vocação eficaz. E aí nós fazemos uma distinção entre dois tipos de vocação ou chamado, vocação ou chamado, né? Então nós dizemos que a vocação geral e a vocação especial. A vocação geral é aquela que é feita para todas as pessoas. Então, todo mundo que tem boa audição, que ouve a pregação do Evangelho, está sendo chamado ao arrependimento, está sendo chamado à fé, está sendo chamado a ter uma vida reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. Mas nem todo mundo que ouve esse chamado geral se converte, nem todo mundo que ouve esse chamado geral obedece ao chamado e permanece no seu estado de pecado. Então, a vocação geral é para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo mundo que ouve o Evangelho está sendo chamado ao arrependimento. Já a vocação eficaz acontece apenas com os eleitos, ou seja, todos que estão ouvindo a mensagem do Evangelho são chamados, né? Estão sendo desafiados, convocados a se arrepender dos seus pecados e a crer em Cristo, porém, apenas os eleitos obedecem a este chamado. Por quê? Porque é operada nele uma graça especial que os habilita a obedecer. Como aconteceu, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 16, versículos 13 a 15, que narra o fato de que Paulo chegou em Filipos e ele foi a um determinado lugar onde havia várias mulheres presentes no momento de oração. E então o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho para aquelas mulheres. Aí o texto bíblico diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, entre aquelas mulheres havia uma chamada Lídia. Todas as mulheres estavam ouvindo aquilo que Paulo estava dizendo. Todas estavam sendo chamadas de forma geral. Mas havia uma mulher chamada Lídia, em quem Deus operou de forma graciosa, de forma especial. O texto diz que o Senhor abriu o coração dela, de Lídia, para que ela atendesse ao que Paulo estava pregando. O texto não diz que o Senhor fez isso com mais nenhuma mulher. Diz que ele só fez isso com Lídia. Diz que ele abriu apenas o coração de Lídia para que ela atendesse ao que Paulo estava ensinando. E qual foi o resultado disso? O resultado é que Lídia se converteu, foi batizada, e não somente ela, mas também toda a sua casa. Então, na vocação eficaz, todo mundo é chamado, todo mundo é convocado a se arrepender, mas apenas os eleitos ouvem o chamado de forma eficaz, e aquele chamado se torna irresistível para ele, e então o eleito vem e se rende a Cristo, se arrependendo dos seus pecados, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos destacar aqui alguns pontos tratados pela Confissão de Fé a respeito da doutrina da vocação eficaz. E o primeiro ponto para o qual chamou sua atenção diz respeito à predestinação e à vocação eficaz. Aí, quanto a isso, a Confissão de Fé diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então, o que é que a gente tem nessa seção da Confissão de Fé? Que somente aqueles que são predestinados para a vida são chamados para a salvação. Ou seja, Deus não chama ninguém para a vida, Deus não chama ninguém para a salvação, a não ser aqueles a quem na eternidade ele elegeu para a salvação. Fora daqueles a quem Deus predestinou para a vida, ninguém mais é chamado. E um detalhe que a Confissão de Fé diz é que o número daqueles que são predestinados e, consequentemente, chamados eficazmente para a vida é um número tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Ou seja, se Deus, digamos, predestinou para a vida 100, então na vida entrarão 100. Na vida não entrarão 101 e também não entrarão 99. Entrarão os 100 a quem Deus
predestinou, a quem Deus destinou para a vida eterna. Daí então a confissão de fé dizer que o número dos eleitos é tão certo e determinado que ele nem pode ser aumentado e nem diminuído. Certamente que nós não sabemos qual é o número dos eleitos, nós não sabemos, e muito menos nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso, então, a nossa responsabilidade para evangelizar a todos, para que, então, Deus tenha misericórdia dos eleitos e converta os eleitos. O ensinamento, de fato, da Bíblia é que, na eternidade, Deus elegeu alguns homens e os predestinou para a vida, e também Deus determinou qual o momento certo em que eles seriam alcançados pela graça da salvação, né? E note que, quanto a isso, a confissão de fé diz que Deus é servido no tempo por ele determinado e aceito, chama eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Muitas vezes nosso coração fica angustiado porque nós oramos para que Deus converta o nosso parente, né? Ele converta nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo, nossa esposa, né? Então a gente fica angustiado porque Deus não converteu ainda. E também muitas vezes a gente fica angustiado porque a gente evangeliza uma certa pessoa e ela não se converte. Mas a gente aprende dessa sessão da confissão de fé que o nosso coração deve descansar em Deus, porque a conversão da pessoa que Deus elegeu não vai acontecer no tempo que a gente quer, não vai acontecer no momento que a gente quer, mas vai acontecer no momento que Deus determinou. A gente aprende dessa sessão que Deus já determinou o tempo em que Ele chamará eficazmente cada um dos eleitos. Então, a nossa oração deve ser: Senhor, chama meu pai, chama minha mãe, meu filho, meu irmão, minha esposa, meu marido, meu amigo, chama, Senhor, né? Então, quando o Senhor vai chamar, isso é com Ele, né? Então, o eleito, Ele vai chamar no tempo dele. Isso deve descansar nosso coração e devemos orar pelos nossos familiares, crendo que o Senhor, no tempo dele, vai chamar aqueles nossos parentes e amigos para a vida, caso eles sejam, de fato, eleitos pelo Senhor. Então, nenhum dos eleitos ficará fora da graça. Nenhuma ovelha do bom pastor ficará fora do seu rebanho. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versos 28 e 30, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. De fato, nós temos nessa passagem aqui um número limitado de pessoas que são chamadas para a vida. Note a recorrência da expressão: aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então note que Deus não predestina ninguém a quem não conheceu, ou seja, a quem não amou. Deus não chama ninguém a quem não predestinou. Deus não justifica ninguém a quem não chamou, e Deus não glorifica ninguém a quem não justificou. Mas todos os que Deus conheceu, o amou, predestinou, Ele chamará, justificará e glorificará. Todos. Interessante que tem um autor cristão chamado Watchman Nee. Ele, comentando essa passagem, ele faz a seguinte pergunta: pode o Senhor, na eternidade, conhecer 100, predestinar 80, chamar 50, justificar 30 e glorificar 10? Claro que não. Então, o nosso entendimento é que se na eternidade Deus conheceu 100, predestinou 100, chamou 100, justificou 100 e glorificou 100. Ou seja, então o número dos eleitos é certo e definido, que nem aumenta nem diminui, e nenhum eleito do Senhor ficará de fora da vida. Ainda, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação,
pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, além de Romanos que a gente leu, é importante, porque de vez em quando a gente encontra com alguns irmãos que não são seguidores da teologia calvinista. Eles dizem assim, olha, eu acredito numa eleição, eu acredito numa predestinação, mas eu acredito numa predestinação para o serviço. Então Deus chamou um para ser pastor, chamou outro para ser presbítero, chamou outro para ser diácono, chamou outro para ser missionário, mas para a salvação não. Para a salvação ele chama todo mundo, Deus não predestina ninguém em particular para a salvação. Mas o que nós encontramos nessa passagem é diferente do que esses irmãos pensam, porque esse texto diz, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. E lá embaixo, no final do verso, diz que essa eleição foi para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa passagem é clara em dizer que a eleição não é apenas para o serviço, mas a eleição é para a salvação, para que gozemos a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o primeiro ponto para o qual eu chamo sua atenção é que a confissão de fé, com base na Bíblia, ensina que apenas aqueles que são predestinados para a vida são, no tempo, chamados por Deus. E então eles se arrependem dos seus pecados, eles creem em Jesus, eles confessam os seus pecados e recebem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador deles. Um segundo ponto que a confissão de fé trata é como Deus chama os predestinados para a vida, como é que Deus age. Então Deus, na eternidade, elege alguns homens e os predestina para a vida, e no tempo determinado, pelo próprio Deus, ele chama cada um desses eleitos. Mas a questão é como é que Deus faz isso, como é que Deus atrai os eleitos para ele. E a confissão de fé nos ensina que para atrair os eleitos a Cristo, Deus se utiliza de sua palavra e do seu Espírito. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo são os instrumentos que Deus usa e são indispensáveis para atrair e regenerar os pecadores eleitos. Romanos capítulo 10, versos 14, 15 e 17, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que Deus promove a fé no coração dos eleitos? Isso é importante porque Paulo, escrevendo a Tito, ele escreve aos Tessalonicenses e diz: a fé não é de todos. Aí a gente pergunta, de quem é a fé? Aí Paulo responde essa pergunta quando escreve a Tito, dizendo assim: a fé que é dos eleitos de Deus. Então a fé salvadora é um dom que Deus concede apenas aos seus eleitos. E como é que essa fé nasce no nosso coração? Primeiro, essa fé nasce no nosso coração através da palavra do Senhor, né? Então, veja que nessa passagem que lemos, no verso 14, tem a pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para que o pecador creia, ele precisa ouvir a respeito da fé, a respeito de Cristo. E no verso 17 diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a pregação, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, é o primeiro instrumento, é o primeiro meio que Deus usa para produzir a fé no coração do eleito. E em João capítulo 16, versículos do 8 a 11, diz: quando ele, ou seja, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quem convence o pecador de que ele é pecador, perdido, que ele está caminhando para a perdição e de que ele precisa crer em Jesus e confiar em Jesus, é o Espírito Santo. É ele quem convence o pecador dos seus pecados. É ele quem abre o coração do pecador. Assim como ele fez com Lídia. Ele abriu o coração de Lídia para que ela atendesse a palavra que Paulo estava pregando. Então,
O Espírito Santo faz isso com cada eleito. Ele abre o coração de cada eleito para que ele atenda a palavra e então ele gera, ele produz a fé no coração de cada eleito. Então, mediante a sua palavra, mediante o seu Espírito, Deus chama seus eleitos para Cristo e os tira do seu natural estado de pecado e morte e os transfere para o estado de graça e de salvação. Então, é isso que Deus faz. Então, a salvação é uma obra de Deus e ele opera essa salvação no coração do eleito através da palavra e do Espírito. Então, a palavra é pregada, a palavra é proclamada, ela é explicada e o Espírito Santo se apodera dessa palavra e a conduz ao coração do eleito. Ele abre o coração do eleito para atender essa palavra, para que o eleito se converta. E como é que Deus faz isso com os eleitos? Ele usa a palavra e o Espírito para produzir a fé no coração do eleito. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso de três maneiras. Ele ilumina o entendimento espiritual do eleito. Né? A Bíblia diz que aquele que não é crente está nas trevas, sua mente está nas trevas, está em trevas, está na escuridão, não consegue enxergar as verdades do Evangelho, não consegue ver as verdades do Evangelho, não consegue amar as verdades do Evangelho. Então o que acontece? Aí Deus ilumina o entendimento deles. Deus tira as trevas que há no entendimento deles. Quando Paulo se converteu, por exemplo, diz que algo como umas escamas caíram dos olhos de Paulo. Então, nos olhos espirituais do pecador, tem como que umas escamas, de sorte que o pecador está cego, ele está em trevas. Então, quando o Espírito Santo produz a fé no coração do pecador, ele arranca essas escamas que estão nos olhos espirituais do pecador, né? Para que ele enxergue a glória do Evangelho, a beleza do Evangelho. Aí ele, além de iluminar o entendimento espiritual do pecador, ele tira de dentro do pecador seu coração de pedra, né? Aquele coração endurecido, aquele coração pedregoso, e no lugar coloca um coração de carne, um coração que seja sensível à palavra de Deus e ao seu espírito. É interessante que a gente conversa com alguns crentes e a gente pergunta assim, e teu filho, como é que está? O teu marido, ou tua esposa, como é que está? Geralmente a gente escuta a seguinte resposta: está lá com o coração duro como sempre, está lá com o coração de pedra como sempre. Como se o nosso coração, antes da conversão, não fosse também de pedra, né? A gente imagina que o nosso coração era mais sensível ao Evangelho do que o coração daquele nosso amigo ou parente. Irmãos, se Deus não tivesse tirado o coração de pedra de dentro de nós e colocado um coração de carne sensível à sua palavra, o nosso coração estaria de pedra até hoje, e até hoje estaríamos na ignorância dos nossos pecados, escravizados ao pecado. Então, aquilo que o nosso parente é hoje, o nosso parente que não é crente é hoje, que tem um coração de pedra duro, nós também éramos, e nós somos hoje diferentes, não é porque nós éramos melhores do que eles, mas é porque Deus interveio em nossa vida, tirou o coração de pedra que havia em nós e colocou um coração de carne. E ele pode fazer isso também pelo nosso parente, pelo nosso amigo. Ele pode arrancar o coração de pedra que é dentro dele e colocar um coração de carne. O que temos que fazer é orar para que Deus faça isso por ele. Então, depois que Deus ilumina o entendimento espiritual do incrédulo, depois que ele troca, né, o coração de pedra por um coração de carne, ele renova a vontade do pecador para que o pecador aceite livremente o Evangelho. Então, o pecador não vem a Cristo forçado, como Charles Spurgeon dizia, que o pecador não vem que nem o cão arrastado pela orelha. Ele não vem forçado, mas Deus opera de tal forma no pecador, iluminando seu entendimento, trocando seu coração de pedra por um coração de carne, renovando sua vontade. Deus faz isso, que o pecador, então, livremente aceita a oferta do Evangelho. Livremente ele vem para o Evangelho, livremente ele abraça o Evangelho, livremente ele crê no Evangelho. Na vocação eficaz, no chamado especial de Deus, o homem é inteiramente passivo. Por que ele é passivo? Por causa dos pecados que o tornam escravo e morto espiritualmente, né? Então, um morto não pode dar vida a ele mesmo. Um escravo não pode autolibertar-se. Então, tanto o escravo quanto o morto
precisa de um poder, de uma ação fora dele, libertando da escravidão e libertando da morte. Portanto, a chamada e salvação do pecador não depende da ação dele, não depende do seu livre-arbítrio. Uma vez que ele é escravo e uma vez que ele está morto em seus pecados, ele não tem livre-arbítrio. Arbítrio ele tem, que é vontade, mas não vontade livre. A vontade do pecador sem Cristo é uma vontade escravizada, é uma vontade amarrada, é uma vontade morta, porque o pecador está espiritualmente morto. E então a chamada de salvação do pecador depende somente da livre e especial graça de Deus, que o liberta de seus pecados e lhe dá vida espiritual. Se o Senhor Deus, se a nossa salvação dependesse do nosso livre-arbítrio, nós nunca seríamos salvos, porque nós éramos escravos do pecado e mortos em pecado, e nós não poderíamos nos libertar a nós mesmos e não poderíamos dar vida a nós mesmos. Foi preciso que Deus intervisse, né? Em nossa vida, foi preciso que Deus viesse e operasse em nós, nos libertando dessa nossa condição espiritual de cegueira, de escravidão, de morte espiritual. Um outro ponto para o qual a confissão de fé chama a nossa atenção, e esse é um ponto assim bem polêmico. Esse ponto tem a ver com a vocação eficaz e as crianças que morrem na infância. Então, o que acontece com as crianças que morrem na infância? Aí você tem pelo menos duas linhas de pensamento. Isso eu não digo nem fora da linha reformada, eu digo dentro da linha reformada. Então, dentro da linha reformada, nós encontramos comentaristas que dizem que toda criança que morre na infância, ela é eleita e vai para o céu. Alguns homens de renome defendem essa posição, como, por exemplo, nos nossos dias, o pastor Augusto Nicodemo defende isso, e no passado, Charles Hodge e Alexander Hodge também defenderam essa teoria de que toda criança que morre na infância, ela vai para o céu, seja ela filha de crente, de católico, de macumbeiro, de umbandista, de ateu, morreu na infância, tem a garantia de que vai ser salva. Essa, então, tem sido a ideia de algumas pessoas, né? Mas aí, a confissão de fé, tratando dessa questão, diz assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas. Então, existe uma outra opinião. Qual é a outra opinião? A primeira opinião é essa, né, que toda criança que morre na infância vai para o céu. A outra opinião é que apenas as crianças que são eleitas vão para o céu. Então, segundo essa outra opinião, nem toda criança é eleita. Segundo a opinião de alguns, toda criança que morre na infância é eleita. Mas a opinião de outros é que nem toda criança que morre na infância é eleita. Então, o pensamento da confissão de fé é que apenas as crianças que morrem na infância, apenas as crianças que são eleitas, que morrem na infância, que são regeneradas e salvas por Cristo Jesus. O futuro eterno dos que morrem na infância sempre foi motivo de preocupação para os pais, né? Porque os pais querem que seus filhos entrem no céu, bem como tem sido motivo de controvérsia para os teólogos. A preocupação dos pais se explica por razões afetivas e sentimentais, né? Repito, que todo pai alimenta no coração a esperança de que seu filho que morreu na infância foi para o céu. E a controvérsia no coração dos teólogos se dá por conta da escassez de melhores e maiores informações bíblicas sobre o assunto. Então a Bíblia ela não traz muitas informações a respeito da questão das crianças que morrem na infância. Mas o nosso entendimento da confissão de fé é que quando ela foi escrita, e ela diz, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, o nosso entendimento é que quando os puritanos escreveram a confissão de fé, eles deixaram claro que o entendimento deles era que há crianças eleitas e crianças não eleitas, né? Então, o nosso entendimento é que nem toda criança que morre na infância é eleita, né? Então, o nosso entendimento é que apenas as crianças que são eleitas e que morrem na infância é que elas vão para o céu.
Para termos certeza disso, que essa era a opinião dos puritanos que escreveram a Confissão de Fé, é que se a gente consultar a Confissão de Fé na língua inglesa, né, que foi a língua original em que a Confissão de Fé foi escrita, então a língua inglesa dá a ideia, dá a certeza de que o pensamento dos puritanos era que apenas crianças eleitas iam para o céu, e nem toda criança é eleita. Então a tradução literal do texto em inglês diz: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra, né? Então, eu fico entre aqueles estudiosos que dizem que nem toda criança que morre na infância é eleita. Então, eu entendo, como outros estudiosos, que as crianças que vão entrar no céu são apenas aquelas que são eleitas, e nem toda criança é eleita. Veja bem, quando é que se dá a eleição? A eleição se dá na eternidade. Então, uma pessoa que não foi eleita, ou uma pessoa que foi eleita, ela foi eleita na eternidade. E ela nasce como criança. Então, como criança, ela é eleita, aí ela fica adolescente, eleita, ela fica jovem, eleita, adulta, eleita, fica idoso, eleito, e morre como um eleito, e vai para o céu. Então, em qualquer tempo que aquele eleito morrer, ele vai para o céu. Se aquele eleito morrer como criança, ele vai para o céu. Se morrer como jovem, vai para o céu. Se morrer como velho, vai para o céu. Da mesma forma, uma pessoa que não foi eleita, essa pessoa nasce como criança não eleita. Então, ela é criança, ela como criança não é eleita, ela como adolescente não é eleita, ela como jovem não é eleita, como adulto não é eleita e como velho não é eleita. Então, em qualquer tempo que essa pessoa não é eleita morrer, ela não vai para o céu. É uma questão de lógica. É questão de lógica. Deus elegeu na eternidade alguns para a vida e outros foram reprovados. Aqueles que são eleitos e aqueles que não são eleitos já nascem como eleitos ou como não eleitos. Então, quem é eleito, a idade que morrer, seja como criança ou como velho, vai para o céu. Aquele que não é eleito, a idade que morrer, seja como criança ou como velho, não vai para o céu. Bom, se toda criança, ela que morre na infância, é eleita, então a gente pensa o seguinte: essa criança morreu na infância porque ela era eleita. Mas digamos que ela não fosse eleita, aí ela ficaria adulta, e na sua idade adulta, ela se desviaria do Evangelho, ou ela não creria no Evangelho, ela daria as costas para o Evangelho, e depois essa pessoa morreria. Aí ela foi para o inferno. Quer dizer, ela como criança era eleita, e quando ficou adulta, morreu e foi para o inferno, quer dizer, perdeu a salvação. É complicado, né? Então, eu entendo que o melhor pensamento é o que ensina que nem toda criança é eleita para a vida. Bom, como a gente não sabe quem é eleito nem quem não é eleito, compete a nós orar pelos nossos filhos, que Deus tenha misericórdia deles, né? Então, no nosso entendimento, o texto da Confissão de Fé sugere que há crianças eleitas e, consequentemente, há crianças que não são eleitas. Logo, apenas as crianças eleitas são regeneradas e salvas por Cristo. Observe comigo, por favor, o texto de Romanos capítulo 9, versículos do 11 ao 13. Está falando de Jacó e Esaú. Veja bem, e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham nem nascido ainda, eles estavam na barriga da mãe. Jacó e Esaú estavam na barriga da mãe, ainda eram bebês lá na barriga da mãe. Eles não tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a quem? Já fora dito à mãe dos dois: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vejam, são duas crianças no ventre de sua mãe, duas crianças. E Deus diz: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus está dizendo isso de pessoas que ainda estão no ventre da mãe. Quer dizer, Jacó foi amado por Deus, eleito. Esaú foi rejeitado por Deus.
Então é o seguinte, em qualquer momento que Jacó morresse como criança, iria para o céu, e na sua idade adulta, iria para o céu. Da mesma forma, Esaú, a hora que Esaú morresse, como criança ou como adulto, ia para o inferno. Porque Esaú não foi amado por Deus, ele não foi eleito por Deus. Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú. Então, Paulo aqui, irmãos, está falando de duas crianças que sequer haviam nascido. E já é dito que Deus amou a uma delas e que odiou, desprezou, rejeitou a outra. Eu sei que isso é duro, aí entra nossos sentimentos, entra nossos afetos, falar criança na barriga da mãe, uma é amada, a outra é rejeitada. É duro afirmar isso, mas é o que a Bíblia ensina. A nossa consciência deve estar cativa à palavra de Deus e não aos nossos sentimentos. É preciso entendermos, veja bem, isso aqui é importante, é preciso entendermos que mesmo as crianças que são eleitas para a salvação, o são pela graça de Deus e não por serem crianças, né? Porque tem uma ideia de que, olha, é criança, então criança, por ser criança, vai para o céu. Trazendo consigo a ideia de que criança é inocente. Não, nenhuma criança é inocente. Nenhuma pessoa que vem ao mundo é inocente. As crianças também são culpadas diante de Deus. As crianças têm o pecado original. Elas têm uma natureza corrompida também. Isso é o que a Bíblia ensina. Que a criança já nasce nesse mundo corrompida, já nasce nesse mundo pecaminosa. Por exemplo, o Salmo 51, e o versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, Davi diz aqui, eu já fui concebido no ventre de minha mãe em pecado, e quando eu nasci na iniquidade. Salmo 58, 3 diz assim, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ou seja, é a ideia de que na concepção o ímpio é pecador. Aí diz, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ou seja, quem é que ensina a criança a mentir? Quando a criança começa a ter consciência das coisas, ela mente, ela é egoísta, é orgulhosa. Não foi ninguém que ensinou. Olha, meu filho, quando você deve mentir, você deve ser orgulhoso, você deve ser egoísta. Ninguém ensina. Isso está na própria natureza da pessoa, do pecador. Então a criança, ela é pequenininha, não tem consciência ainda de nada, mas a partir do momento que ela tem consciência da coisa, ela começa a mentir, ser egoísta, orgulhosa e etc. Ou seja, a mentira, o pecado, é o fruto da natureza pecaminosa da criança. Né? Ninguém coloca isso na criança, ela já tem aquilo dentro dela. É que nem uma planta, você tem lá, digamos, um pé de laranja, bem pequenininho o pé de laranja. Pequenininho, tem apenas 1 centímetro de tamanho. Né? Mas ali, naquele pé de laranja, já está a capacidade de produzir laranja. Então, aquele pé de laranja, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele está grande, ninguém coloca a laranja lá, mas ele próprio produz aquela laranja. Sua natureza é produzir aquela laranja. Assim é o homem, Então, ele nasce pecador e no tempo apropriado ele começa a revelar, né, a sua natureza pecaminosa através dos frutos que são o seu pecado, né? Então, o texto aqui diz, repetindo o Salmo 58, 3, que os ímpios, desde a concepção, já se desviam e eles, quando nascem, já se desencaminham proferindo mentiras. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são chamadas para a salvação e regeneração pela obra do Espírito Santo, que opera quando, onde e como quer. A mesma operação do Espírito se dá naquelas pessoas incapazes de serem extremamente chamadas pelo ministério da palavra. Certamente que nós temos aqui em mente aqueles que têm deficiência mental, aqueles que nascem com deficiência mental, que não têm capacidade para entender o Evangelho e crer no Evangelho. Então, Deus opera de forma especial, tanto no coração daquele débil mental que já nasceu assim, bem como Deus opera de forma especial na criança eleita que morre na infância. Então, a criança pequenininha, ela não tem capacidade de compreender o Evangelho, de crer no Evangelho. Então, de forma especial, o Espírito Santo opera no coração dela a regeneração. E ela, então, ao morrer, ela vai para o céu. Veja que, com todos os adultos, a salvação se dá através do entendimento que o adulto tem do Evangelho
e da rendição dele a Cristo através do arrependimento e da fé. Mas com as criancinhas e com os débeis mentais, que não têm capacidade de compreender o Evangelho e de crer no Evangelho, há uma operação especial do Espírito Santo no coração deles. Né? É isso que nós aprendemos. Então, irmãos, aprendamos uma coisa. A pessoa que tem deficiência mental vai para o céu não é porque ela é uma pessoa que tem deficiência mental. A criança vai para o céu não é porque ela é criança. Então, a criança vai para o céu e o débil mental vai para o céu por conta da graça de Deus. Assim como a graça me alcançou e alcançou você, a graça também alcança a criança e o débil mental. Ninguém vai para o céu por mérito próprio. A criança não tem mérito próprio. Certamente que a criança ela pode ser inocente, no sentido de que ela ainda não cometeu nenhum pecado consciente. Uma criança que tem 2, 3 meses de idade, por exemplo, ela não tem nenhum pecado consciente. Então, ela não é culpada desse pecado, mas ela é culpada de ter uma natureza pecaminosa, corrompida, que já lhe dá capacidade de praticar pecados de forma consciente. Então, a criança é salva não porque é criança, mas porque a graça de Deus alcança a criança. O débil mental é salvo não porque é débil mental e que não pode entender, crer no Evangelho, mas ele é salvo por conta da graça de Deus. Né? Então, esse é um assunto polêmico, mas o nosso entendimento é que Deus já elegeu o seu povo desde a eternidade e o seu povo nasce como criança. Então, em qualquer momento que um eleito nascer, ele nasce como criança, né? Como criança eleita, e fica adolescente eleito, jovem eleito, adulto eleito, idoso eleito e morre como eleito. Aquele que não é eleito, nasce como criança não eleita, vive como adolescente não eleito, como jovem não eleito, como adulto não eleito, como velho não eleito e morre como não eleito. Um último ponto da confissão de fé é o seguinte: os não predestinados para a vida jamais receberão a vocação eficaz. Né? Isso aqui é um reforço lá do primeiro ponto, né? que a gente já viu. Né? O primeiro ponto que trata sobre a predestinação e a vocação eficaz, né? Que diz que apenas os eleitos são vocacionados. Então, esse quarto ponto da confissão de fé é um reforço a esse primeiro ponto, né? Que aqueles que não são predestinados para a vida jamais receberão a vocação eficaz, jamais serão chamados eficazmente. A confissão de fé ensina que apenas aqueles que foram eleitos chegarão à fé salvadora e que somente estes confessarão a Cristo de forma pessoal como o seu Salvador. Eis o texto da confissão de fé. Os não eleitos não chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem salvar-se. Os não eleitos não chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos, diz a confissão de fé. Né? Então, os não eleitos jamais crerão em Cristo e estão perdidos para sempre. Uma pergunta que algumas pessoas fazem é a seguinte: pastor, e se uma pessoa que não foi eleita quiser ser crente, quiser crer no Evangelho, almejar a salvação, Deus vai rejeitá-la? Não. Deus não rejeita ninguém que o busca. Deus não rejeita ninguém que busca a salvação. O problema é que apenas os eleitos têm esse desejo. Nenhuma pessoa não eleita jamais terá o desejo de buscar a Deus, jamais terá o desejo pela salvação. Esse é um desejo que o próprio Deus desperta no coração do eleito. Então, quando alguém vem a Cristo desejando a salvação, é porque essa pessoa é um eleito e está sendo trazida a Cristo pelo próprio Deus. O próprio Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Né? Ele diz assim: vocês não querem vir a mim, vocês não podem vir a mim. E então ele diz assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, quando um pecador vem a Cristo, é porque o próprio Pai está conduzindo aquele pecador a Cristo. E se o Pai está conduzindo aquele pecador a Cristo, é porque aquele pecador foi eleito pelo Pai antes da fundação do mundo para pertencer ao povo de Cristo.
Então, nenhum não eleito jamais terá desejo de ir a Cristo. E Deus jamais levará um não eleito até Cristo. E eles permaneceram na sua incredulidade, morrerão na incredulidade e se perderão. Eles permanecem no pecado, eles rejeitam a salvação pela graça, eles se rebelam contra a doutrina da salvação pela graça, porque ele entende que a salvação depende dos méritos dele, depende de suas obras, depende do que ele faz. É assim que pensa uma pessoa que não é eleita. O não eleito, o incrédulo que não é crente, está certo. Ele está certíssimo, convencido de que ele vai ser salvo por praticar obras de caridade. Né? Por exemplo, a doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Então, quando você pratica caridade, você tá produzindo a sua salvação. Eles se enganam porque não conhecem o texto da palavra de Deus que diz que a salvação é pela graça. Mas o ímpio, ele entende que vai ser salvo pelas obras de caridade. Eles acham que vão ser salvos porque eles têm uma boa conduta, são pessoas educadas, éticas, respeitosas, pessoas cumpridoras dos seus deveres, né? E então, você dizer para uma pessoa dessas que as obras delas não podem salvá-la, você dizer para uma pessoa dessas que o caráter dela, que a honestidade delas não pode salvá-la, deixa essa pessoa irritada. Olha, por que eu não vou ser salvo? Eu sou uma pessoa boa, uma pessoa ética, honesta, cumpro meus deveres. Por que eu não vou ser salvo? Porque a salvação não é pelas obras, não é pelo que você faz. A salvação é pela graça de Deus. Então, a salvação pela graça humilha o pecador, irrita o pecador, né? Mas pelo fato de um pecador não ser eleito, ele vai continuar nesse velho pensamento até o fim. Ele vai morrer achando que vai ser salvo pelas suas obras. Interessante que Jesus contou uma parábola envolvendo um publicano e um fariseu. O publicano é o retrato do homem que é salvo, do homem que confia na graça de Deus para ser salvo. É um homem que se despe de sua própria justiça. Então, essa parábola que Jesus conta está em Lucas 18, 9 a 14. Presta atenção. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. E é o que mais tem, né? Gente que confia em si mesmo. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui nós temos um homem que se auto-justifica, que acha que vai entrar no céu, no reino, através de suas obras, de sua ética, de sua conduta, de seus méritos. Aí Jesus fala do outro homem, o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito em sinal de humilhação, de humildade, dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Aí Jesus conclui: digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o publicano é o retrato do homem que é salvo pela graça, do homem que entende que a salvação é pela graça, depende da misericórdia de Deus, então ele se lança à misericórdia de Deus. E o fariseu é o retrato do homem que se exalta, né? Aí eu tenho um bom caráter, eu sou cumpridor dos meus deveres, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e por conta disso eu mereço entrar no céu. Aí Jesus diz: aquele que confia na sua própria justiça jamais entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que confia na justiça de Cristo, aquele que se lança sobre a justiça de Cristo, é que entrará no reino de Deus. Então dizer ao homem bom, o homem honesto, trabalhador, praticante de boas obras, que aquilo não vai salvá-lo, o deixa irritado, né? Isso humilha o pensamento dele. A nossa conclusão
desse assunto é o seguinte: a salvação é uma questão de graça de Deus. Por conta de sua graça, Deus elegeu alguns homens e algumas mulheres e os predestinou para a vida. Não temos mérito algum nesta salvação, nem mesmo as crianças, pois elas também são pecadoras. Talvez, como eu disse durante a minha aula, talvez as crianças não tenham ainda cometido um pecado conscientemente, mas o fato de terem uma natureza pecaminosa e corrompida já as torna culpadas diante de Deus. Portanto, até mesmo a salvação de uma criancinha é uma questão da graça de Deus e não da inocência delas, pois não há ninguém inocente diante de Deus. Bom, irmãos, eu espero ter trazido alguma clareza sobre esse assunto para os irmãos, ok? Então, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.